forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. Você já ouviu essas palavras separadamente, sendo que as mesmas formam a sigla FOFA? Você sabe para que serve? Então, continue assistindo esse vídeo que eu vou te explicar em detalhes. É algo poderoso para a tua vida pessoal e profissional. Força, que seria strength, né? Dizendo a respeito da letra S na palavra em inglês, onde nós dizemos que precisamos ter oportunidades. Quais são as oportunidades? Opportunities, não é? Onde também está ligada a fraqueza, e nós falamos do weakness, ou seja, tudo que está relacionado àquilo que eu quero conquistar. Como que está a questão das fraquezas e também das ameaças, que são os traits. Dentro desse caminhar, tem o meu amigo Albert Humphrey, não é, que foi um grande pesquisador de Stanford, nos Estados Unidos, que na década de 1960, estudando, pesquisando, conseguiu, numa matriz, num formato de um formulário, ter essa ferramenta tão preciosa que é utilizada até hoje. Mas, Amarildo, eu já ouvi falar, mas até agora eu não entendi como utilizar. Eu sempre digo que um dos detalhes com relação, às vezes, à universidade, nós temos a oportunidade de ter várias matérias, vários materiais, e às vezes de uma forma muito corrida. Só que, o que nós precisamos fazer? Precisamos aprender a colocar na prática. Tanto é que uma frase que eu já ouvi algumas vezes, entre a prática e a teoria, eu fico com as duas. Mas fique tranquilo que eu vou explicar passo a passo o que significa cada uma dessas palavras e como você pode implementar. E melhor ainda, para que você possa compreender de uma vez e jamais vai dizer, Amarildo, eu não entendi nada. Ou seja, você vai dizer, Amarildo, pela primeira vez eu entendi o que é o SWOT e como utilizar. Então vem comigo aqui. A primeira palavrinha, força, o que ela está relacionada? Então eu quero te dar um exemplo prático. Suponhamos que você quer crescer profissionalmente na empresa onde você trabalha, você quer estar gerente ou diretor, ou um cargo que você almeja. O primeiro passo nessa caminhada, e o SWOT vai te ajudar muito, porque ele vai ser uma matriz onde você vai poder observar o que você tem de muito bom, o que você precisa melhorar, quais são as oportunidades que você tem dentro desse cenário, vamos dizer assim, quais são as ameaças para o mesmo, para deixar de uma forma clara e objetiva qual o caminho que você tem que seguir. Quando nós falamos a respeito de força, nós temos que ter lá, nós precisamos fazer uma autoavaliação. E eu sempre digo, se você almeja um cargo, vá em busca, dentro da organização, de ter aquela descrição daquele cargo. Sabe por quê? Que você vai fazer assim, ó, é isso que pede. Então, o que eu preciso ter? Com relação ao SWOT, eu analiso o seguinte, dentro de todas essas características, dentro de todas essas descrições, o que eu já tenho e eu sei que é ponto forte? Olha, a graduação, suponhamos que seja a área de logística, graduação em logística e pós-graduação em logística, eu já tenho. Então isso é um ponto muito forte, um ponto positivo com relação ao mesmo. O que eu preciso ter? Competências ligadas à gestão de pessoas, competências ligadas a planejamento. Olha, isso eu tenho de uma forma muito forte. Um outro item que venha ao encontro do que eu preciso, já ter uma determinada experiência na área. Poxa, isso daí eu também tenho. Então, dentro do nosso F lá, que são as forças, você já tem tudo o que precisa de forças ali para já começar a mentalizar e buscar aquela oportunidade. Mas calma aí, dentro de tudo isso, você vai buscar a questão das oportunidades. As oportunidades se eu estou com os pré-requisitos quase todos nas minhas mãos, o que eu preciso? Aí você vai pensar aquilo que eu sempre falo muito. Dentro das minhas redes de contato, seja na organização, seja uma oportunidade fora, existe uma pessoa que vai poder me apresentar, existe uma pessoa que vai poder me acompanhar e me proporcionar essa oportunidade. Eu sempre digo, gente, a rede de contatos, ela é fundamental.
fundamental. Porque às vezes eu tenho todas as qualificações, eu estou capacitado da melhor forma possível, mas o que acontece? Eu não consigo me apresentar, ou seja, eu não consigo me fazer ver para essa oportunidade. Dentro ainda dessas oportunidades, o que eu preciso pensar? Olha só, essa área que você está almejando, ela está em crescimento? Porque as profissões têm mudado muito, vocês sabem. Então, há de se verificar, há de se ter a ideia, porque às vezes você faz tanto esforço, você se empenha tanto e dali um determinado período deixa de existir tudo aquilo que você batalhou tanto para conquistar. Então, é importante ver isso, não é? E dentro de tudo isso, quando você vai ainda verificar a oportunidade, existe ali, você pensa, existe uma necessidade que você possa atender? Ou seja, o que você tem forte daquilo que você desenvolveu, que as pessoas vão brilhar os olhos quando falar, olha, o Amarildo está almejando essa oportunidade de diretoria, ele tem esta característica, aquela característica, e se você não tiver, que depois pode não ser totalmente uma fraqueza, mas seja um ponto de melhoria. Olha, eu tenho meu inglês, eu me viro para conversar, eu me viro para falar, mas é fundamental para esse cargo você ter um inglês fluente. Então, é uma oportunidade de você voltar a estudar inglês para ter um inglês fluente. Legal? Então, falamos a respeito da força, falamos a respeito das oportunidades e as fraquezas. As fraquezas, dentro daqueles pré-requisitos para aquele cargo que eu estou almejando, é aquilo que eu não tenho. É algo que vai me afastar daquela oportunidade que eu tanto desejo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar e buscar conquistar aquela oportunidade que eu tanto desejo. Aí você pergunta, né? O que eu preciso melhorar? Tá claro, é por isso que eu preciso evidenciar os pré-requisitos. E dentro daquilo que eu preciso melhorar, estabeleça metas. E analise, aquela meta é de curto, médio ou longo prazo? Porque assim começará a fazer sentido para você. Quanto tempo vai demorar para você chegar e conquistar o mesmo? E dentro desse pré-requisito, você olhando lá, tá ok. Nessa minha caminhada, o que eu tenho feito para me desenvolver? Ou melhor, em que velocidade eu vou procurar me desenvolver? Durante a tua trajetória dentro da empresa, o quanto eu estou conseguindo ou buscando o meu crescimento? E às vezes, você vai meio que empurrando com a barriga, e isso vai fraquejando no decorrer de um período dentro de uma organização. Eu sempre digo, todo ser humano, para fazer as coisas acontecerem, tem de ter um tal de fator motivador. O que é fator motivador? É aquilo que vai de dentro para fora, que mexe com a tua cabeça e te movimenta para as tuas conquistas. Te movimenta para aquilo que realmente você almeja conquistar. Se você não tiver um fator motivador, você vai ter um fator obrigatório. O que seria obrigatório? Afe Maria, segunda-feira, aquele dia eu tenho que trabalhar, eu tenho que encontrar aquele chefe, eu tenho que encontrar aquele pessoal. Isso é obrigação. Mas é muito mais legal. É muito melhor quando eu tenho um fator motivador que realmente vai me direcionar para que eu possa conquistar o que realmente eu desejo. E dentro de todos esses itens que eu falei para vocês, vem a questão da ameaça. O que seriam as ameaças se eu estou pleiteando um cargo, vamos supor, dentro da organização de gerência e diretoria? Existem outros concorrentes, ou seja, de olho naquela vaga que eu estou pleiteando? E se existe, eles estão tão capacitados como eu preciso me preparar melhor. É por isso que a gente fala para analisar a força, as oportunidades, né, as fraquezas e agora as ameaças. E dentro dessa concorrência, eu também tenho que analisar quais são os obstáculos nesse momento. Olha, tem um gestor que está nessa área que eu almejo tanto, que ele não pensa em sair da organização nesse momento. Então, será que você vai ter a oportunidade nessa empresa? Olha, o meu supervisor diz que eu sou fundamental, ou o meu gerente diz que eu sou fundamental nessa área, que jamais ele vai me liberar. É um outro obstáculo. E eu sempre digo que quando temos obstáculos, nós não podemos cruzar os braços e falar, ai meu Deus, e agora? E agora? E ficar reclamando.
né? Lamentando. Eu preciso entender o que eu preciso fazer para transpor este obstáculo, sem fazer coisas erradas, sem prejudicar as pessoas. Eu digo que é importante nós sermos ambiciosos. A pessoa que é ambiciosa, ela vai buscar da forma correta conquistar aquilo que ela almeja. E um ser humano sem ambição é um ser humano parado, é um ser humano desacreditado da vida, é um ser humano assim, sabe aquela linha horizontal? Não tem nenhum momento de pico, né, de crescimento nem nada, é assim. Agora, cuidado para não ser ganancioso. Ganancioso é aquele que vai a qualquer custo e faz o que tiver de fazer, seja correto ou não, para conquistar a oportunidade que tanto almeja. Está fazendo sentido para você, pessoal? Nossa, eu estou tão motivado para fazer esse vídeo que as ideias vêm fervilhando de tudo que eu já implementei até hoje, de tudo que eu também tive a oportunidade de falar, que é um prazer estar aqui com você, trazendo esta informação. E se atente, né? Dentro lá das ameaças, aquele detalhe que assim, se existir alguém mais competente, não se sinta menor, mas vá buscar todas as características que são fundamentais para que você se desenvolva. Durante os meus processos de mentoria, eu tenho lá um formulário de SWOT, que ele é direcionado para você elaborar o mesmo de uma forma prática e objetiva e entender em que momento você está com relação a algo que precisa conquistar. Só que o que eu percebo hoje é que às vezes as pessoas querem tudo de mãos beijadas. E não é assim. Nós temos que nos empenhar, nós temos que ir em busca nós temos que fazer acontecer. Como todos os vídeos que eu venho postando periodicamente, veja o vídeo que eu falo a respeito do feedback, a importância do feedback, como receber feedback, como dar o feedback. As pessoas se equivocam muito nesse momento, né? O pessoal até brinca falando que é feed crawl, vamos dizer assim, e não pode ter esse pensamento. Tenha atenção grandiosa com relação ao network. As pessoas certas para nos direcionar no momento certo, elas são fundamentais. Por quê? Não significa que é um padrinho, não significa que é uma pessoa que vai fazer, como bem diz mesmo, que vai te privilegiar. Não é nada disso. A pessoa vai analisar o teu perfil. A pessoa vai ver que você está preparado para aquele momento e tudo vai acontecer. Em vários momentos da minha vida, eu consegui conquistar algumas coisas na mesma pelo fato de estar preparado. Sim, fazendo meu fofa, quais são as forças diante disso que eu almejo? Quais são as oportunidades dentro desse cenário? Quais são as fraquezas que vão me impedir de, trazer para mim isso? E quais são as ameaças? Quando você tem isso tudo muito claro para a tua vida, quando você tem isso tudo muito claro na tua caminhada, tudo começa a fazer mais sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu adorei elaborar o mesmo para vocês, foi com muito carinho, com muito amor e principalmente trazendo pontos fundamentais para que você possa colocar em prática. E se você ainda não tem esse formulário de SWOT, basta me escrever aqui nesse e-mail, seja no chat, seja nos comentários. Amarildo, encaminha para mim esse formulário, que aí a minha equipe vai entrar em contato com você para te encaminhar o formulário. Agora, o que não dá para dizer é daqui 2 anos, 5 anos, que eu jamais tive uma oportunidade de crescer. Porque todos esses vídeos que estão aqui no meu canal, se você se dedicar e ouvir um vídeo por dia, porque todos nós perdemos muito tempo, às vezes com isso daqui, de forma desnecessária, usando de forma errada, e deixamos de aprender conteúdos significativos como esse que eu estou passando para você. E quer ir mais adiante? Faça um processo de mentoria, porque eu sou seu mentor e estou aqui para te ajudar. E se tiver difícil, você vai dizer: eu posso, eu consigo, eu chego lá! Um grande abraço do Amarildo Nogueira, hein? E coloque em prática o fofa, o SWOT. Quais são as suas forças? Quais são as oportunidades? Quais são as fraquezas? E quais são
as ameaças da tua vida. Vai lá, faça acontecer. Um grande abraço.